Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo, a partir de agora. Congresso Nacional em férias. Deputados e senadores acreditam que votação da reforma da Previdência será finalizada no meio do segundo semestre. E na agenda do agronegócio... Licenciamento ambiental e reforma tributária estão entre os temas que ficarão para ser tratados pelo Congresso Nacional depois do recesso parlamentar. Ainda em Brasília, o economista Gustavo Montesano assume presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES até o final do ano será menos banco e mais desenvolvimento. Produtores de carne bovina investem em certificação visando o mercado europeu. Para vender para esses mercados mais exigentes, o produtor brasileiro precisa de uma certificação que atesta que a carne é produzida com normas pré-estabelecidas. Austrália, Brasil e Guatemala apoiam investigação da OMC sobre subsídios da Índia à produção de açúcar. Mulheres do Agro, grupo que ganhou força nas redes sociais, visita a fazenda no interior de São Paulo. E ainda, valor bruto da produção agropecuária deve alcançar mais de 600 bilhões de reais em 2019. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Política. Na teoria, o Congresso Nacional funcionaria até esta quarta-feira, mas alguns deputados e senadores anteciparam as férias de 15 dias e desde sexta-feira estão nos estados de origem. Os trabalhos só voltam mesmo em agosto e a meta é finalizar a votação da reforma da Previdência. Mas outros temas também estão em pauta, como o andamento da reforma tributária e o licenciamento ambiental. Para o segundo semestre legislativo, será a vez de os senadores votarem a reforma da Previdência e, além dela, haverá outros assuntos em pauta. A medida provisória que trata do cadastro ambiental rural com inscrição permanente estará entre as prioridades dos deputados e senadores a partir de agosto, tão logo retornem do recesso do legislativo. Precisamos incluir dentro deste tema a questão da prorrogação do PRA. Estamos fechando questão para que somente esses dois temas sejam tratados dentro dessa medida provisória. Nós temos a questão do licenciamento ambiental, que não é uma pauta só do agro, é uma pauta de todos os setores. A questão da demarcação de terras indígenas, já que é um tema que se arrasta há muito tempo, nós tivemos a CPI e é preciso definir exatamente que o INCRA seja o órgão que continue cuidando do território brasileiro. É importante também, em relação às empresas estrangeiras poderem ou não investir no Brasil, se investir também não abrir mão da soberania nacional e a segurança jurídica. Nosso papel nesse momento é aprovar a Previdência. Nós, no Parlamento, vamos criar um ambiente a partir da política para que a economia possa ter esse alinhamento e as coisas possam, enfim, começarem a acontecer pelo bem do Brasil, pelo bem de todos. Não tem muita coisa do agro que vai ficar para o segundo semestre, aliás, esta é uma cultura que nós temos que sublimar definitivamente. A política brasileira precisa ter prazo de entrega. Nós temos que trabalhar em temas novos, como comunicação e imagem do agro no cenário internacional, como nós vamos comunicar o que é fato e fake no internacional, como nós vamos fazer a comunicação e imagem do agro para os consumidores internos, inverter esta mão que a agricultura começa na mesa do consumidor e vai para a roça e não da roça para a mesa. Tá? Esses temas todos são riquíssimos. É preciso começar a discutir conectividade. Como é que não fazer um sistema de conectividade do Brasil que se tenha um mínimo de sustentabilidade cruzada? Com as áreas mais longínquas, mais distantes, menos desenvolvidas, terão acesso à internet. O novo presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, tomou posse nesta terça-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. Durante o discurso, ele falou sobre as metas que terá pela frente e disse que o banco vai ajudar na recuperação do Estado e também nos processos de privatização. Montesano afirmou ainda que o BNDES será menos banco e mais desenvolvimento. O BNDES tem e será uma peça fundamental na recuperação desse Estado. O banco vai atuar com uma filosofia sustentável. O foco do banco não será o lucro. Naturalmente, o banco tem que gerar recursos para cobrir suas despesas, para fazer honra às suas operações, sem depender do Estado. Idealmente, dependendo do mínimo possível. Mas sustentabilidade financeira e não lucro. Esse é o principal norte. O BNDES até o final do ano será menos banco e mais desenvolvimento.
O PIB, o Produto Interno Bruto do agronegócio, registrou leve crescimento de 0,04% em abril deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, mas apresentou recuo no acumulado do ano. Os dados foram divulgados pela CNA e pelo CPEA. O resultado é um reflexo da alta de quase 20% nos preços dos fertilizantes e corretivos de solo e pela elevação de 11% no valor das rações para animais. Como consequência, o segmento de insumos teve um crescimento de 1,64% no mês de abril e 5,26% no acumulado de janeiro a abril. Por outro lado, quando levados em conta os 4 primeiros meses do ano, o PIB do agronegócio recuou 0,05% em comparação a 2018. Já a agroindústria registrou alta de 0,29% em abril e de 0,34% no quadrimestre. Na agricultura, a alta dos custos ocasionou queda de 0,33% em abril e 0,47% no acumulado de 4 meses. Cenário diferente da pecuária, que teve variação positiva mensal de 1,07% e de 1,11% no quadrimestre. Os países membros da Global Sugar Alliance, Aliança Global do Açúcar, apoiam o estabelecimento de um painel na OMC, a Organização Mundial do Comércio, para investigar e deliberar sobre os subsídios da Índia ao açúcar naquele país. Liderados pela Austrália, Brasil e Guatemala, os países membros da Aliança Global cobram da Índia uma prestação de contas sobre a política que distorce o comércio internacional da commodity. Essa situação vem ganhando proporções preocupantes desde 2018, quando Austrália e Brasil acusaram as práticas indianas. E as frutas de maior consumo na mesa dos brasileiros, como banana, laranja, melancia e maçã, apresentaram preços mais em conta no mês de junho nas principais centrais de abastecimento do país. Isso é o que mostra o 7º Boletim ProHort, divulgado nesta terça-feira pela Conab, em Brasília. O tempo frio e a chegada das férias reduziram a demanda por estas frutas, afetando os preços. No caso da laranja, pelo 2º mês consecutivo, houve queda de 2 dígitos em todas as ceasas. Destaque para os valores praticados em Vitória, no Espírito Santo, que caíram mais de 20%. E em Fortaleza, no Ceará, 18% de queda. Com o início da super safra no cinturão citrícola, a colheita de diversas variantes da laranja está aquecida. Além disso, a demanda pela fruta no varejo permaneceu limitada devido ao clima ameno e à concorrência com outras frutas, como a mexerica poncã. Com crescimento estimado em 1,1%, o valor bruto da produção agropecuária, que mede o faturamento dentro das fazendas, deve chegar a cerca de 603 bilhões de reais em 2019, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, com base nas informações de junho. E esse resultado positivo é puxado principalmente pela pecuária, que registrou o crescimento de 4,36% na comparação com o ano passado. Já a agricultura registrou queda de 0,45%. E a seguir a previsão do tempo para todo o Brasil, você vai ver também, o Brasil é um dos países que mais se destacam na produção de florestas plantadas e a atividade pode ser uma boa opção de renda para o produtor rural. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em alta de 0,4% a R$ 3,77. O Ibovespa estabilidade aos 103.775 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago recuou 1,5%, 1,5%, aos $8,94 o bushel. O Brasil é um dos maiores produtores de florestas plantadas no mundo. O setor se destacou nas últimas décadas e é visto como uma atividade rentável para o produtor rural. Mas antes de investir no plantio, é preciso fazer um planejamento nos negócios para ver se a atividade é viável na fazenda. Vamos ver. As florestas plantadas no Brasil se estendem por mais de 8 milhões de hectares e estão principalmente na região centro-sul. Boa parte da produção é composta de pinos e eucaliptos. Um mapeamento do setor mostra que 35% das áreas plantadas são de propriedade das indústrias de celulose e papel. O produto também abastece as siderúrgicas e se transforma em carvão vegetal.
O engenheiro florestal e especialista em gestão estratégica de negócios, Robson Canaval Júnior, explica que a produtividade brasileira se beneficia da disponibilidade de água e incidência de luz solar, o que coloca o Brasil entre os países que oferecem terras produtivas com menor custo. A nossa condição climática, com chuva, luz e também disponibilidade de terras, influencia muito tudo isso. Mas toda a parte de manejo, de seleção genética, de gestão propriamente dito, fazem a diferença para que o nosso setor cresça bastante. O engenheiro florestal explica ainda que, apesar do grande potencial do país para a produção florestal, o produtor precisa ficar atento aos custos de produção, já que o retorno não é imediato. O produtor precisa esperar de 6 a 10 anos para iniciar a colheita. Essa variação depende do tipo de árvore, o clima e a forma de plantação. Além disso, é preciso levar em conta o valor do transporte da madeira até o consumidor final. Porque o negócio florestal, assim como qualquer outro, tem que ter como premissa o lucro e não o lucro ser um objetivo. Ou seja, isso faz toda a diferença na hora de se fazer o investimento. A recuperação e a exploração de florestas nativas também pode ser um bom negócio para os produtores rurais, desde que sejam feitas de forma correta e com sustentabilidade. As políticas públicas sejam claras e transformar essa imagem na imagem verdadeira lá fora, para que a gente não tenha nenhuma barreira comercial de compra desses produtos. E o segundo passo são as políticas públicas, uma lei clara de exploração florestal que dê segurança a quem explora e segurança ao comprador. A advogada especialista em direito ambiental explica ainda que existem muitos tabus com relação à exploração das florestas nativas no país. E é preciso definir regras mais claras para que não haja prejuízo nem para o produtor e nem para o meio ambiente. É um potencial de exploração que teria um ganho econômico excelente e que também seria completamente sustentável. Como é que funciona, né, essa exploração dessa floresta nativa sem prejudicar, né? Sem prejudicar o meio ambiente, através de planos de manejo florestais sustentáveis. Esses planos hoje contam até com rastreabilidade de árvores. Então, primeiro você faz por uma amostragem, você identifica quais são as espécies ali e qual é a maturidade dessas espécies para exploração. A floresta, quando em crescimento, ela capta muito mais carbono do que no seu ápice. Então, a floresta crescendo, ela é sempre mais produtiva de oxigênio e ela tem um potencial maior de captação de carbono. Produtores rurais e lideranças do setor rebateram as críticas relacionadas aos agricultores sobre a preservação do meio ambiente no Brasil. Durante um seminário sobre sustentabilidade da soja no Tocantins, foram apresentados dados oficiais que reforçam o compromisso ambiental do setor. Segundo dados do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa, os produtores rurais brasileiros preservam mais de 219 milhões de hectares de suas propriedades. 66% é dedicado a áreas de preservação e proteção de vegetação nativa, terras devolutas e imóveis não cadastrados. Desta parcela, 30% são referentes a pastagens nativas, pastagens plantadas, lavouras e florestas plantadas. Outros 3,5% estão ligados à infraestrutura. E agora a previsão do tempo, a quarta-feira será de tempo firme na maior parte do país. Vamos acompanhar as informações com a Amanda Souza, da Somar Meteorologia. Fria que provocou pancadas de chuva em áreas do estado de São Paulo nesta última segunda-feira já se afasta em direção ao oceano. As instabilidades começam a perder intensidade, mas mesmo que de forma afastada, essa frente fria ainda deve provocar pancadas de chuva em áreas do sudeste. Na quarta-feira ainda chove no litoral de São Paulo, principalmente aqui Rio de Janeiro, Espírito Santo e até alguns pontos da zona da Mata Mineira, mas a maior parte do sudeste terá uma quarta-feira de sol entre poucas nuvens por conta da massa de ar seco que, aliás, ainda mantém o tempo firme em grande parte do Brasil. Tem pancadas de chuva em áreas da região norte, também em áreas mais costeiras do nordeste por conta das instabilidades tropicais
e dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Agora pela manhã, temperaturas bastante amenas, frio ganhando intensidade. A quarta-feira deve amanhecer gelada, principalmente em áreas da região sul do Brasil. Não se descarta a ocorrência de geada, principalmente em áreas da Campanha Gaúcha e também nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até o Planalto do Paraná. Agora, no período da tarde, temperaturas ainda amenas, máxima de 15 graus em Curitiba, 24 graus no Rio de Janeiro, mas em contrapartida, calor intenso em áreas mais ao norte do país, onde a máxima deve passar facilmente até dos 35 graus. Para esses próximos dias, tem chuva, principalmente em áreas da região norte do Brasil, litoral do Nordeste, até algumas áreas aqui mais costeiras do Sudeste. Mas a maior parte do país terá tempo firme nesses próximos dias. E a seguir, produtores de carne bovina investem em certificação visando o mercado europeu. E ainda, Mulheres do Agro, grupo que ganhou força nas redes sociais, visita a fazenda de cana, laranja e pecuária no interior paulista para troca de experiências e conhecimento. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago recuou 1,3% a 4 dólares e 41 centes o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, leve alta de 0,2% a R$ 37,70 a saca. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste paulista. As exportações brasileiras de carne bovina cresceram 25,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já nos primeiros 3 meses do ano, os números eram animadores. Entre os destinos mais cobiçados está a Europa, que funciona como uma espécie de controle de qualidade no mercado internacional. E é sobre isso que fala a reportagem a seguir. As vendas seguem aquecidas depois de um 2018 com maior volume já exportado pelo Brasil. A União Europeia funciona como um selo da qualidade da carne bovina. Para vender para esses mercados mais exigentes, o produtor brasileiro precisa de uma certificação que atesta que a carne é produzida com normas pré-estabelecidas. O SISBOV, Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, é o sistema oficial de identificação. Os animais cadastrados devem atender às especificações técnicas dessa instrução normativa. Seria o cadastro dessa fazenda, a brincagem de 100% dos animais, a identificação desses animais, um controle basicamente de fluxo de entrada e saída conforme sua ficha sanitária, isso é o que mais pesa na certificação, que mais é cobrado, e no mínimo que esses animais passem 90 dias em zona habilitada. O que é zona habilitada? O Brasil é dividido em 2 zonas, a não habilitada, norte e nordeste praticamente, e o restante do país que é a zona habilitada, são 9 estados. Sérgio explica que esse processo teve um período de estagnação, mas no último ano cresceu o número de produtores que buscam a certificação com o objetivo de vender carne aos mercados mais exigentes. Em 2017, eram 1.600 fazendas certificadas. Em 2018, foram 1.720, crescimento de 7,5%. Hoje nós nivelamos aí muitas fazendas na questão de controle, na questão de registros, de gestão. Além de ele conseguir agregar um prêmio no seu animal, na arroba do seu animal, trouxe muita gestão para dentro da fazenda. Mulheres que atuam nas mais variadas áreas do agronegócio se reuniram no município de Itabapuã, no interior de São Paulo, em uma das fazendas de referência do setor, a Fazenda Água Milagrosa. E essas mulheres vieram de vários estados em busca de integração e conhecimento. O encontro foi o primeiro realizado após o grupo ganhar força nas redes sociais. Eu tive o prazer de participar. Vamos ver então como foi na reportagem de Yuri Macri, da Band Paulista. A paisagem pode até lembrar o cenário de um filme, mas por aqui nada fica. É preciso falar de realidade. Um grupo de mulheres veio ao local. Elas promoveram o primeiro encontro do Agro Rainhas. Ele contagiou na internet. A proposta foi unir produtoras rurais de várias partes do país. Pela energia da relação ser comum, a gente começou experiências, dividir os momentos pessoais também. Houve um grupo de amigas. Todo esse dia na Fazenda Água Milagrosa era para absorver conhecimento e trocar experiências. O conhecimento e a experiência ajudam a impactar a vida de jovens, como a Aniele, a Aline e a Ariane. As 3 irmãs tomam conta de uma granja em Guapiaçu. Elas apostaram nas verduras hidropônicas. Amigos falaram assim, tá precisando de um parceiro para
ter verduras hidropônicas. Vocês não queriam? A gente não tem condição, vocês não queriam começar? Aí nisso já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está produzindo verduras hidropônicas. O trabalho lá é bem árduo, mas não assusta a gente está lá, a gente participa desde todo, botar a mão na massa, lá na terra, acordar de madrugada, colher as verduras. Frente a frente, produtoras da região e outras que precisaram viajar muitas horas. É o caso da Noelle, que já há algum tempo vive da plantação de arroz, no Rio Grande do Sul. O novo negócio não é só a tecnologia, é lidar com o pessoal, com o cliente. O encontro não se limitou apenas na participação de produtoras rurais. Quem veio até a fazenda Água Milagrosa foi a apresentadora do jornal Terra Viva. A gente tem vivido assim experiências incríveis, né? Porque a gente vê que um encontro diário virtual se transforma em algo físico tão bacana, né? A gente hoje se reuniu aqui com mulheres que a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Para a dona da fazenda, o encontro serviu também para destacar a importância da mulher no campo. O grupo que organizou tudo passou pelo processo de sucessão familiar e agora compartilha a experiência com as participantes. Um sonho de poder fazer um encontro, de trocar conhecimento entre mulheres do agro. Acho que isso é muito mais do que eu pude sonhar. Eu estou muito feliz, muito grata por poder compartilhar e aprender com elas. E o Jornal Terra Viva fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e também no aplicativo do canal Terra Viva disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.